Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje, vamos para São Fidélis. Política está pegando fogo lá. Receba aqui o vereador Rodrigo Santana. Ele é membro da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a questão do Fundo de Previdência da cidade e também é relator da Comissão Processante que pode levar ao impeachment do prefeito Amarildo Alcântara. Antes era Amarildo do Hospital, né? Depois passou a ser Amarildo Alcântara. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Arnaldo, muito obrigado aí pela oportunidade de poder estar aqui conversando com você, com os telespectadores do programa Manchete RJ, e fico muito agradecido mesmo. Vamos começar falando sobre a CPI, então. Como que surgiu essa CPI? Normalmente a CPI, para ser instaurada, precisa que a Câmara esteja um pouco afastada do prefeito. Até onde eu acompanhava a política de São Fidélis com frequência, a Amarildo tinha uma ampla maioria na casa. Você foi o único eleito na oposição, vamos falar sobre isso, inclusive, daqui a pouco. Como que começou? Qual foi o pontapé inicial para essa CPI que depois gerou a comissão processante? Então, tudo começou quando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, né, procurou a Câmara, porque eles queriam ter acesso a algumas informações envolvendo os gastos, né, os contratos, os processos do Fundo de Previdência, e não tinha esse retorno por parte da diretoria do fundo. Sendo assim, eles procuraram a Câmara, que também, sem sucesso, né, tentou obter essas informações e sem êxito. A partir disso, foi instaurada uma CPI. Nós não tínhamos noção do que nós iríamos encontrar, mas por conta da resistência da diretoria do fundo em ceder algumas informações que são públicas, a gente instaurou a CPI para ter acesso a essas informações, porque com a CPI a gente pôde fazer busca e apreensão, a gente teve o amparo policial para poder ir lá ter acesso a esses documentos, e a partir de então as coisas foram acontecendo. E qual foi a principal denúncia? O que levou até a comissão processante? O que vocês encontraram como CPI que levou Então, até essa comissão? na verdade, a princípio, nós queríamos ter acesso a alguns contratos e processos do fundo, que existiam suspeitas em cima de alguns contratos. Só que o que nós descobrimos foi muito além, que nós acabamos descobrindo um desvio de dinheiro, realmente, que era desviado da conta pública, da conta do Fundo de Previdência, para a conta particular dos gestores do fundo. Que foi uma grande surpresa para a gente. Dos gestores do fundo, mas os gestores do fundo ficavam com esse dinheiro era repassado a alguém? Qual é a versão desses gestores? Eles foram ouvidos na CPI? Foram ouvidos na CPI. Era um montante muito grande. A gente, só em 2023, nós levantamos mais de R$1 milhão desviado nessa situação, que era para a conta particular da presidente, diretora financeira e do contador. E, a partir disso, eles alegaram que eles fizeram isso na palavra dos réus, que eles fizeram isso a pedido do prefeito e que esse dinheiro, parte deles era entregue a familiares do prefeito. E apresentaram algumas conversas de WhatsApp, alguns prints que seria nesse contexto. Mas tem aquela velha expressão, né? Siga o dinheiro. Vocês seguiram o dinheiro, dava para ver realmente que tinha essa saída desse montante, saía da conta dessas pessoas, pegaram extratos bancários, há algum indício de transferência? Então, eles falam que entregavam em mãos, né? E a gente teve uma certa dificuldade em seguir o dinheiro por conta de uma morosidade da Caixa Econômica Federal. O juiz determinou que em 5 dias que fosse quebrado o sigilo bancário dessas pessoas e do Fundo de Previdência e entregue à Câmara Municipal, o que não foi feito até hoje. Inclusive, nós tivemos agora, antes de vir para cá, uma reunião da CPI para discutir sobre isso, porque isso atrasou muito o nosso trabalho, tanto que a gente instaurou a CP sem finalizar a CPI. Mas nós não finalizamos por conta disso, que a gente não conseguiu essa informação, esse documento da Caixa, para que a gente pudesse averiguar se realmente teve essa situação, se o dinheiro foi sacado, se ele foi transferido. E em relação à comissão processante, o prefeito ia ser ouvido na semana passada, né, mas conseguiu uma liminar para adiar. Ele trocou de advogado, pelo que eu consegui acompanhar ali nessa questão. O que se espera desse depoimento? Que vocês... Não adianta, não vou pedir você adiantar a pergunta aqui, que você não vai fazer isso, né? Mas o que se espera desse depoimento e quanto tempo vai levar para uma decisão, para a gente saber se São Fidélis vai ter um prefeito cassado ou não? Então, a partir do depoimento, não só do prefeito, mas também de todas as testemunhas que foram arroladas no processo pela defesa dele, a gente já vai preparar o relatório para tentar colocar em votação, né, na próxima semana. Se correr tudo bem, se a gente não tiver nenhuma outra surpresa, enfim. Mas o que se espera é que se possa esclarecer o mais rápido possível, né? Porque a população quer uma resposta, os servidores públicos municipais querem uma resposta. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho com muita cautela, com muita seriedade.
com muita imparcialidade também, até para a gente não cometer nenhuma injustiça, mas também a gente não pode permitir nenhuma impunidade. Tudo começou com uma denúncia do sindicato, pelo que você me falou, né? Tá tendo Isso. já algum efeito prático pro aposentado e pensionista? Tá tendo algum tipo de atraso? Só pra gente Tá, se situar como tá a situação tá. em São Fidélis. Tá. E a verdade é que a situação do fundo hoje é uma situação muito crítica. O fundo de previdência não tem mais saldo, não tem mais dinheiro. Agora, a partir de todo mês, a prefeitura tem que fazer um aporte para poder pagar, né, A os folha integral, aposentados. praticamente. É. Então o fundo daqui a pouco vai estar caduco. A prefeitura agora vai ter duas folhas de pagamento, né? Uma para os ativos e outra para os inativos. Rodrigo, depois a gente volta a falar um pouco mais sobre a CPI, mas vamos falar um pouquinho você, um jovem político, né? Primeiro mandato, único vereador da oposição eleito. Como se construiu o político Rodrigo Santana dentro de São Fidélis? Como se construiu, você falou o quê? Até chegar ao mandato ou a partir do Isso, mandato? até chegar ao mandato. Até chegar ao mandato. Então, Arnaldo, é uma coisa assim que até eu tenho uma certa dificuldade de explicar, porque desde que eu me conheço por gente, desde que eu me entendo por gente, eu já tinha esse gosto muito peculiar, né? Eu era uma criança que sempre gostou muito de política e sempre tive muito essa vontade. Então, assim, na igreja eu era líder de adolescente, líder de jovens, na escola eu era de centro acadêmico e sempre militei muito na política. Até mesmo antes de ter meu título de eleitor, nas campanhas eleitorais eu estava sempre engajado, apoiando algum candidato, sempre estava envolvido, subindo em palanque, discursando. Então, assim, foi um processo muito natural. Todas as pessoas que me conheciam sabiam que em um determinado momento da minha vida eu ia acabar entrando para a vida pública. Eu também nunca escondi essa vontade, desde muito criança. E aí, a gente sabe que montar nominata sem estar no governo é uma questão muito difícil, sobretudo em cidade pequena. Também sou de São João da Barra, acompanho Muito. política há muito tempo e sei como que é difícil para a oposição montar nominata, com todas as regras que se tem da justiça eleitoral. Como que foi esse trabalho de conseguir fazer ali o PSD conseguir uma cadeira nessa legislatura? É verdade. Na verdade, esse trabalho não foi nem meu. Foi um trabalho do grupo político que eu fazia parte naquela eleição, né? Que tinha os candidatos, né, que tinham interesse em concorrer e tinha os partidos. Então eles foram botando o grupo ali e eu acabei entrando no PSD, né, que tinha ali outros candidatos também. E tive o prazer, a graça aí da população, da confiança da população e de Deus, de ter sido mais votado nessa legenda aí. 630 votos. 630 votos. E você falou que ia plantar uma árvore para cada voto que você conseguisse. E aí, já plantou 630 votos São Fidélis? Onde você espalhou essas sementes aí? Então, nós já plantamos 490 árvores. Realmente, eu gostaria que nós já tivéssemos mais avançados. Mas o que acontece? Assim que a gente assumiu o mandato, a gente se deparou também com outras demandas que são grandes, igual, por exemplo, agora, essa questão de CPI, CP, são coisas que tem realmente... que a gente tem que investir muito tempo nesse trabalho e durante os outros 3 anos também não foi diferente. E sem contar também que a gente tem um cuidado de fazer uma plantação, de, por exemplo, fazer um plantio seguindo o plano de arborização urbana que o município tem. Então a gente não planta qualquer muda, a gente só planta as mudas que estão catalogadas no nosso plano de arborização urbana. A gente tem um cuidado do local desse plantio, onde vai ser a calçada, fiação. Então tudo isso fez com que a gente tivesse, depois de iniciar o trabalho, a gente teve uma outra perspectiva. Eu achei que seria mais fácil plantar essas 630 árvores. Mas, reafirmar aqui meu compromisso de até o final do mandato, todas elas vão ser plantadas integralmente. E foi aonde ali em São Fidélis? Espalhou pela cidade inteira? Na área urbana, porque eu gosto muito da arborização urbana, porque eu acho que é uma carência que a gente tem. Inclusive em São Fidélis, que é uma cidade muito quente. Então, assim, eu acho que falta sombra para a gente parar nossos carros, nossas motos, para a gente parar e descansar, para a gente observar. Então, assim, a gente incentivou muito essa parte na área central da cidade. Também fizemos reflorestamento de nascente, né? Plantamos em área de APP. Então, assim, plantamos também com escolas, com creche, fomos nesses locais, né? Instituições de ensino, fizemos o plantio com as crianças. Então, assim, foi um trabalho feito de forma bem dinâmica. Rodrigo, você, como nós falamos aqui, você foi o único vereador eleito na oposição. Quem acompanha política, né? Enquanto uma cidade pequena, lá são 9 vereadores também, 9 né? vereadores. 9 vereadores. Cidade pequena, para abrir uma comissão processante ou para abrir uma CPI, precisa haver um racha do prefeito com a Câmara. Porque se ele tinha 8 ao lado dele, o que aconteceu nesses quase 4 anos de mandato, 3 anos e um pouquinho de mandato, para ele perder essa ampla maioria na casa e chegar ao ponto de abrir a CPI, na sua análise? Eu acho, assim, que os vereadores fizeram seus papéis, os nossos papéis de fiscalizador. Então, assim, embora o prefeito tivesse ali uma base bem consolidada, né, lá na Câmara, eu acho que ficaria muito ruim para a Câmara se omitir
diante das acusações, diante das provas e principalmente diante da pressão popular, né, que surgiu a partir disso. Então, eu acho que ele nada mais foi do que a Câmara cumprindo o seu papel, né, o seu dever legislativo. Eu não conheço a Câmara de São Fidélis, só de passar lá na frente. A população participa, a população vai acompanhar a sessão, é casa cheia, é muita pressão ou é mais tranquilo, o pessoal deixa mais calmo? Olha, eu gostaria que a população participasse mais. Eu acho que isso é muito importante para a nossa democracia, que as pessoas acompanhem o trabalho legislativo, acompanhem o trabalho de cada vereador, saiba como cada um atua. Mas, infelizmente, isso não é muito comum na cidade, não. A não ser quando tem alguma pauta polêmica, aí, né, o plenário fica repleto de pessoas e tal, mas normalmente as sessões da Câmara têm pouca adesão popular. E também a transmissão ao vivo no YouTube também não tem muita audiência, não, infelizmente. E agora com o CPI não tem só São Fidélis assistindo, não tem muita gente de fora assistindo agora também. tá bombando, Agora... Rodrigo, mas a gente está falando aqui de vários pontos positivos, mas tem uma polêmica aí no início do seu mandato, no início da sua vida pública, né, num congresso do Renova BR, um dos participantes do congresso o acusou de assédio, né, e disse que levou isso à polícia, que denunciou o próprio Renova e que esperava as consequências. Por sua parte, você fez o contrário, você também procurou a justiça, mas para dizer que ele estava mentindo em relação a esse assunto. Em que pé ficou isso? Então, Ronaldo, eu lamento muito que uma acusação grave, que é o assédio, seja usado de forma a fim de palanque eleitoral. Infelizmente, por conta disso, muitas denúncias dessa situação não são levadas adiante, por conta de pessoas que às vezes se aproveitam dessa gravidade para poder aparecer. Eu fiz o meu papel, procurei a justiça, né, entrei com uma ação. E estamos aguardando. Eu continuo fazendo parte do Renova BR, sou aluno do Renova, participo de todas as atividades que tem. E lamento muito realmente que um caso tão grave, né, que é uma questão de assédio, que é uma situação assim que muitas pessoas sofrem e é traumático para as pessoas que passam por isso, seja usado de maneira eleitoreira, né? Mas de onde surgiu? Porque o cara é de Curitiba, né? Pelo menos até onde eu pesquisei, assim. Qual seria o interesse dele no seu ponto de vista? Acho que Olha, Curitiba para São Fidélis tem um pouquinho de chão, né? mas hoje tá muito na moda a lacração, né? Tem muita gente que quer lacrar, quer aparecer. Então, assim, eu fiz a minha parte, juridicamente falando, entrei com uma ação, estou aguardando os desfechos aí, e é um processo que corre em segredo de justiça. Então, eu também acho que se eu falar muito, eu posso até tá infringindo a lei. Mas apesar dessa denúncia, nesse caso aí do Renova, você foi candidato a deputado na última eleição e num eleitorado conservador como o de São Fidélis, você saiu dos 630 votos para vereador para 2.751 enquanto deputado. Então essa denúncia, se teve um interesse eleitoral, parece não ter surtido efeito na sua cidade ou surtiu no seu ponto de vista? Olha, a minha visão que eu tive foi que, antes da eleição, quando aconteceu todo esse problema, a impressão que eu tive é que a cidade não abraçou muito, não. Claro que tem aquele um ou outro, né, que gosta de ver essas coisas acontecendo, nem todo mundo gosta do nosso trabalho, mas assim, eu recebi muito apoio da minha cidade. Recebi muito apoio. Esse resultado da eleição, então, acho que demonstra um pouco isso no seu ponto de vista? Acho que sim. O resultado dessa eleição, a credibilidade que as pessoas têm no nosso trabalho, o feedback que a gente recebe do nosso mandato todo o tempo. Então, assim, eu acho que as pessoas que me conhecem o meu caráter, conhecem a minha índole e também conhecem o nosso trabalho, eu acho que elas não deixaram levar para uma acusação infundada, não. Você foi o deputado estadual mais votado de São Fidélis, inclusive, né? A partir desse movimento eleitoral, seu nome surge também ali como possível candidato a prefeito em 2024. Tá nos seus planos ou você pretende buscar novamente uma cadeira na Câmara? A princípio, eu penso na reeleição. Chegou a pensar na prefeitura em algum momento? Já. É um sonho que eu tenho, né? Mas não para agora. Eu acho que seria interessante um segundo mandato para consolidar o nosso trabalho. Até porque eu também gostaria de ver, assim, o reconhecimento ou não do nosso trabalho nesses 4 anos. Então, uma reeleição, eu vejo que é um pouco disso também, né? É uma oportunidade que a gente tem do povo poder nos dar a resposta se eles avaliaram ou não o nosso trabalho. Então, eu gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia também de poder pegar mais experiência, de poder... Você está quantos anos, Rodrigo? 29 anos. Então chegou o mandato com 25. 25. 25. 26, 26 anos. Assumi com 26. Foi o mais jovem da cidade? Você teve alguma resistência de alguma forma entre os pares? Você sentiu que havia algum tipo de resistência, até mesmo com os técnicos da casa, ou foi tranquilo? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo, foi muito bem recebido, me deram todo o suporte necessário, fui muito bem acolhido pelos meus colegas já na Câmara.
E como que tá o tabuleiro na sua cidade agora? Vamos chegando pro final do nosso bate-papo. Já perguntei se você é pré-candidato, não é. Então vamos agora falar do tabuleiro como um todo, né? Como está desenhando a política de São Fidélis? E eu falei um pouquinho da dificuldade da montagem nominata, né? Sobretudo quando é a oposição. Isso. Como que você está construindo a sua nesse ano com as novas regras também para essa eleição? Então, tá na mesma situação da eleição passada. Faço parte de um grupo político, e esse grupo lá tem seus candidatos, né? Tem seus partidos e vai distribuindo as nominatas. Então eu vou. Você continua no PSD? A princípio, sim. Mas se por questão de nominata a gente tiver que fazer alguma alteração, né? Eu lamentaria muito. Mas eu tô lá, faço parte do grupo político do Igor Porto, que é o nosso pré-candidato. Né? Tudo indica que ele vai ser candidato pela União Brasil. E eu acho que é um bom nome, porque ele foi um vereador muito atuante, foi secretário de assistência social também, fez um bom trabalho. Na eleição passada ele foi o nosso candidato a prefeito, ficou em segundo lugar. Eu acredito que agora é o nome mais cotado e melhor preparado também, na minha opinião. Mas fora o aliado do Igor, pessoa que também tem uma boa relação, fora o aliado do Igor, como que você faz a leitura do cenário? Quem são os nomes que estão despontando na São Fidélis? Sai Então, alguém da Câmara? não, pelo que parece, não. Mas aí tem o Igor, que é candidato, tem Davi Loureiro, né, que foi prefeito lá por 2 mandatos. Tem também uma força eleitoral muito grande, está lançando um sobrinho, Davi Neto. O vice-prefeito se coloca como um pré-candidato também. Não sei agora com essa situação toda como isso vai, né, se desencadear, mas coloca também como pré-candidato. E também tem alguns outros nomes também que são ventilados, mas que eu ainda não consigo mensurar se realmente é para valer ou se é apenas uma ventilação, né, para tentar uma outra articulação. Mas eu acho que hoje os 3 nomes assim que mais os que mais despontam lá são isso aí, o Igor Porto, né, o Davi Neto e o Zé William por conta do peso da máquina, né? Agora, para a gente fechar nosso bate-papo, né? Você é vereador pré-candidato à reeleição, Isso. né? Mas, digamos, sobre este mandato, né? Foi seu primeiro mandato, era uma experiência que você queria ter enquanto vereador. O que você já leva de maior aprendizado e o que você ainda acha que pode contribuir para a cidade enquanto vereador? Rapaz, pergunta difícil, Arnaldo. Olha, eu acho assim, o que eu levo como maior aprendizado, eu acho que é o esforço. Porque quando eu entrei muito assim, poxa, eu vou entrar, vou fazer, vou acontecer, porque eu não tinha noção do que era a Câmara. Eu sempre gostei muito de política. Mas depois que a gente entra lá, a gente vê que nem tudo depende só de você. Por exemplo, o plantio das árvores. Eu tive problema de plantar árvore porque a gestão do meio ambiente na época tirava, arrancava as minhas árvores, entendeu? Então, assim, o que eu mais aprendi foi isso, foi o esforço. Às vezes eu não vou conseguir solucionar aquele problema que eu queria realmente, que não depende só de mim. Mas eu tenho que mostrar para a população o meu empenho, o meu esforço, e eu sempre falo isso, conte sempre com o meu esforço. Não conte que eu vou, como teve gente que já falou isso comigo, você é o nosso herói, nosso salvador da pátria. Pô, não sou não, estou longe de ser, sou um ser humano, passivo de erro como qualquer um. Mas você pode ter certeza que eu sou um cara que vou me esforçar até o último dia do meu mandato, até o último minuto, para dar o meu melhor, para fazer o meu melhor, e eu faço muito isso. Já fui a Brasília de carro, viajei 18 horas para tentar, sem recurso público, viagem sem custar, sem ser com recurso público, para tentar conseguir recurso para o município, emenda, verba, enfim. Então, assim, eu me esforço, me empenho muito. Então, assim, o meu maior aprendizado do mandato foi isso. Que, às vezes, tudo não vai depender só da sua vontade, mas se você colocar ali o seu esforço, seu empenho, às vezes as pessoas reconhecem, né? E o que você acha que ainda dá para fazer enquanto vereador que não conseguiu ainda tirar do papel? Pergunta difícil também. Porque eu costumo sempre dizer que a melhor fase do meu mandato eu acho que está sendo agora. Porque quando eu entrei em 2021, né, estava lá com 26 anos, tudo assim era novidade. Então, assim, eu acho que agora eu estou mais seguro, né, das ferramentas que eu posso usar lá dentro da Câmara, até de fiscalização, como a gente já fez aí, de requerimento em Ministério Público, convocação de secretário, né? Essa CPI também, que a gente teve um papel que eu, assim, modéstia à parte, mas foi um papel determinante para desenvolver os trabalhos. A CP também, né, enquanto relator. Então, assim, eu acho que agora que eu estou ficando, assim, mais realmente cascudo, mais seguro, né, do que eu posso fazer, né, de como agir, de como falar. Então, assim, eu acredito que se Deus e o povo abençoar, né, de um segundo mandato, a gente vai, com essa experiência que a gente adquiriu agora, a gente vai poder fazer uma entrega muito melhor para a população fidelense.
Então, assim, muito esforço, né, que a gente aprendi isso, muito esforço, muito empenho, e também reconheço que agora aí com essa experiência que a gente adquiriu nesses 3 anos e meio aí, a gente vai conseguir, se Deus quiser, fazer uma entrega ainda melhor. Rodrigo, quero mais uma vez agradecer a você pela Eu que agradeço, participação Arnaldo. e já deixar o convite aberto também ao fim da comissão processante para a gente saber qual foi o Vai desfecho ser um dessa prazer, história. vai ser um prazer. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.